Eu vou dar uma volta com vocês e vou mostrar alguns efeitos do manejo. Aqui, como eu falei, elas ficaram 3 dias, então a gente tem bastante placas de estrume. E aqui a gente vê uma coisa interessante, ó. Numa placa de estrume maior, a gente já vê as minhocas, e aqui eu não sei se foi minhoca ou se foi o rola-bosta, mas parece mais a minhoca, já começando a pegar a placa de estrume e levar para dentro do solo. Então isso é um dos efeitos que a gente quer, né? Os animais, eles não só fertilizam por cima, como a simbiose desses animais com os insetos, com a microbiota do solo, leva esses nutrientes para baixo do solo, né? Fertiliza por baixo também. Esses painéis com essas telas são um teste seguro que a gente fez. O teste seguro, ele vem da seguinte situação. Quando a gente trabalha com animais numa propriedade, a nossa necessidade, o nosso conhecimento de manejo, necessidade de qualidade de vida, necessidade de criação de renda, a característica dos animais, a característica da pastagem, temperatura, clima, né? Tudo isso forma um contexto complexo. No contexto complexo, a gente não pode copiar modelos, eles costumam falhar. No contexto complexo, a gente precisa fazer testes, esses testes vão mostrar para a gente as melhores práticas para aquele contexto específico. Então, aqui foi um teste adaptado que a gente fez, a gente colocou 11 ovinos por 7 horas, e a intenção desse teste é mostrar para mim quanto tempo, nessa época do ano agora, os capins que estão presentes aqui demoram para se recuperar. Então, a partir desse teste, eu começo a entender a taxa de lotação da propriedade. Taxa de lotação, o número de animais que eu tenho na propriedade como um todo. E eu começo a entender também qual o efeito da densidade, ou seja, qual o impacto animal que eu tenho quando eu coloco mais animais em menos áreas, né, numa área mais apertada, por um determinado tempo. Então, aqui a gente marcou a data, a gente vai vendo a recuperação das gramíneas e aí vai mostrar para a gente quanto tempo essas gramíneas se recuperam. Isso me ajuda a ter uma informação de como planejar quantos animais eu posso ter e como eu posso fazer as rotações. Além disso, eu peguei um Brix. Aqui a gente tem 3 capins predominantes e eu peguei e tirei o Brix de cada um desses capins, que é o teor de açúcar. Então, na hora que esse lugar aqui estiver completamente recuperado, eu volto e tiro o Brix de novo e a gente espera que tenha havido uma melhora do Brix, ou seja, maior disponibilidade de nutrientes nas gramíneas em função de um manejo com densidades mais altas. Aqui ficou uma densidade de 11 animais, só que 2 mais jovens, vamos arredondar para 10. 10 animais por 10 metros quadrados, né? Então, um ovino para cada metro quadrado. No caso seria, por exemplo, se fosse 1 hectare, seriam 10 mil ovinos em 1 hectare. A propriedade tem 3 hectares, mas tem mais ou menos 2 hectares abertos, né? Que estão em pasto, em piquete, em área com a capoeira leve voltando. A taxa de lotação dos ovinos varia de 10 a 30, 40 ovinos por hectare, dependendo da saúde das pastagens, do manejo, etc. Então a gente sempre joga do lado seguro. Como aqui eu tenho 2 hectares disponíveis para esse tipo de manejo, eu peguei 10 ovinos, que seria a taxa mínima para 1 hectare. Aí a partir desses testes eu vou rodando e vejo se eu consigo colocar mais ou menos. É importante que no meu planejamento de pastagem, por isso que eu faço esse teste também, eu tenha a segurança de que eu vou conseguir deixar as áreas descansando, às vezes até por mais de 3 meses. Às vezes a área já se recuperou, mas o tempo a mais que a gente deixa ela em descanso é um jeito de lidar com os vermes. Então a gente faz um manejo que diminui a carga parasitária dos piquetes na medida que a gente entra com os animais. Então o teste seguro é muito importante. Esse teste seguro pode ser feito para várias coisas, pode ser feito para plantio, para horta, para pomar, sistema florestal, manejo animal. O teste seguro é uma maneira de você testar a sua complexidade, que é única, para você ver como que o lugar, os animais, a combinação de variáveis que você tem se comportam dentro do manejo que você quer ter. Então aqui foi feito um teste seguro, como eu falei, 11 animais, 7 horas, e agora a gente está avaliando aqui para ver como é que fica a recuperação dessa área. Eu quero trazer para vocês algumas informações que eu tive nesse manejo, né? 3 dias nesse piquete onde elas ficaram com uma densidade mais solta, assim, menos ovelhas por metro quadrado. Ainda assim choveu muito e a gente vê aqui, ó, uma marca de pisoteio, né? Só que a gente também vê junto com o pisoteio
que as fezes foram empurradas para o solo. Esse pisoteio, quando está muito molhado, ele não é bom, ele atrapalha muito as pastagens, né? Mas é um efeito que quando a gente coloca muitos animais numa área e a gente tem um solo degradado, um solo que já está selado, por exemplo, é um recurso que a gente tem de usar o impacto animal para criar isso aqui. Uma das coisas que eu estou testando também é ver se nessas áreas que eles pisotearam mais, brotam outros capins ou outras plantas. A gente tem aqui um capim, tá vendo, de rama, ó, que ele não é um capim de sucessão muito boa e ele afoga muito, né, ele abafa muito o solo. E esse capim está presente na propriedade como um todo. A gente tem três capins predominantes. E eu quero ver se com o manejo dos animais e o descanso correto, a gente consegue fazer, sem semear nada, brotar outras coisas. Tem só uma área que eles passaram, que foi planejada para ser uma horta e acabou não funcionando, que está com o solo exposto, que eu vou semear um pouco para cobrir o solo. Mas aqui eu quero ver o que vai voltar nessas áreas onde eles defecaram, urinaram e acabaram fazendo um distúrbio do solo, né? De novo, aqui não foi muito positivo, muita chuva. O ideal seria que a gente tivesse conseguido mover eles mais rápido, mas foi os 3 dias de chegada, eu não tive essa opção. Então a gente vai ver como é que se comporta. Mas só mostrando que o que é um problema numa situação, um piquete e muita chuva e sem ter para onde ir, numa outra situação de solo degradado, uma sucessão ruim de capins, pode ser uma solução. O impacto animal pode te ajudar a trazer coisas novas de uma sucessão mais, de uma nutrição mais exigente, né? Uma área pequenininha que eu fiz para o macho que veio, e aí aqui no Big Brother das ovelhas, esse macho que era supostamente um reprodutor, e o meu voto é para ele virar churrasco, eu quero só mostrar um manejo simples que a gente fez aqui, né? Eu alimentei ele aqui por 3 dias, trouxe capim, trouxe folha de bananeira, outras coisas para ele, mas porque eu vermifuguei ele, e ele estava ficando numa área muito presa aqui, eu fui trazendo a serragem, né? Aí, o intuito da serragem é a gente fazer a limpeza do lugar, né? Mesmo que ele tenha menos contato com as fezes que ele está colocando para fora com os vermes, né? Essa faixa que vocês estão vendo aqui é uma estrada que ela é usada no sítio aqui para tirar a madeira lá em cima. E ela acabou ficando uma estrada que ela é pouco utilizada, então ela cresceu o capim nela, né? Cresceu as gramíneas. Eu limpei essa lateral aqui, ó. E vocês vão ver alguns restos de poda aqui na faixa, né? Tem algumas arbustivas e hortênsias e tal. E aqui elas passaram um dia nessa faixa. E eu fiz 3 densidades, né? Elas ficaram aproximadamente 40 metros quadrados, depois 27, depois 24. Dá uma carga instantânea, ou seja, uma densidade só naquele momento de 2.500, no final chegou a mais de 4.000 ovinos por hectare. Aí um dos efeitos que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. O aproveitamento, né? Comeram tudo, vocês vão ver que está tudo raspado. E aqui, ó, a quantidade de estrume que a gente tem já sendo incorporado, ó. Aqui de novo, ó, besouro trazendo para dentro, ó. A quantidade para todo lado. Isso aqui para mim é interessante porque mostra que elas já não estão mais com o resíduo do vermífugo, né? Então realmente está sendo incorporado aqui no solo as placas de estrume. E a proximidade de uma placa para outra, né? Então a capacidade que a gente tem de fertilizar a área só usando os animais. E com um estrume de alta qualidade, com bastante matéria orgânica já pré-digerida, pré-decomposta, né? Então vai funcionar bem. Aqui, como eu falei, eu comecei mais folgado com elas e fui apertando, né? Então a gente começou com 2.500 animais por hectare, carga instantânea, tá, gente? Não é lotação. Aí no final a gente chegou até 4.100 mais ou menos animais por hectare. Aquele teste seguro que a gente fez é o que me permite fazer essa utilização completa da pastagem, né? Elas têm um pastejo não seletivo, elas comem de tudo, porque elas estão competindo o tempo inteiro. O que faz não degradar é porque eu sei quanto tempo a área precisa para se recuperar para eu voltar aqui. Então eu não volto até que a sucessão dessas gramíneas, dessas arbustivas, dessas plantas espontâneas que estão aqui, tenha se completado. É isso que garante que cada vez que eu venho com os animais, eu estou criando mais solo e estou complexificando mais a sucessão. Eu permito um tempo de descanso que deixa a sucessão se completar de todas as plantas que estão na área. Então o teste serve para isso e as densidades servem para ter um pastejo com melhor aproveitamento, né? Elas comem de tudo.
Todos os piquetes iniciais foram feitos em volta das duas casas que tem aqui no sítio. Então desse lado eu mostrei o piquete que elas chegaram, está na frente da minha casa, eu consegui ficar 3 dias com observação bem constante. Aqui está atrás da minha casa, aqui é uma área onde eu estou preparando uma horta e tem um pequeno pomar. Tem um pé de abacate, tem uns citros aqui. Esse citros eu dei uma isolada nele e coloquei elas aqui dentro também. Aqui dentro nas mesmas densidades, né? Elas ficaram aqui um dia, mas subdividido em três etapas. Então tem um aproveitamento completo. Elas comem várias coisas, tem umas helicônias aqui, tem umas dálias, tem várias coisas que elas comeram, mas vai voltar na medida que a gente der o descanso para a área, né? A função de colocar esses primeiros piquetes rodando em volta das casas é a gente treinar a nossa observação e aproveitar esses primeiros dias de contato, semanas, até os primeiros meses, com as rotações o mais próximas possível, para a gente tirar o máximo de lições dessa situação com os animais, o máximo de lições criando intimidade com o manejo animal. Um dos exemplos que eu dou para vocês da vantagem de a gente colocar os animais assim perto é que na chegada o macho que estava com verminose, ele ficou coberto, a lã dele ficou coberta de picão preto, né? E ele foi o único animal que ficou com tanto picão preto assim. Eu não entendi muito bem o que era, eu fui olhar o picão preto. O picão preto é uma planta medicinal, tem várias propriedades anti-inflamatórias, antibactericidas e tem uma função de desintoxicação hepática. E um dos parasitas que afeta os ovinos é um parasita que suga sangue, né? Então eu consegui perceber que o animal estava se medicando, mas eu só consegui perceber isso porque eu fiz esse sistema de piquetes perto da casa para eu poder observar. Então é muito importante para quem está começando manter essa observação constante. A identificação dos animais, tentar entender o comportamento, se perguntar por que dos comportamentos, né? É muito importante. E a gente teve já nessa primeira semana, infelizmente, um macho com problema com verminose, uma fêmea com um problema no casco, não é uma podridão no casco, mas está com fungo já avançado. E hoje parece que se manifestou uma com pneumonia. Então, enfim, acho que não dei muita sorte na compra, mas 3 animais doentes em uma semana. E aí eu estou vendo como tratar. Esses animais, obviamente, vão receber um registro, eu vou anotando tudo que passou com cada um deles, para eu poder escolher sempre os animais que ficam para aumentar o rebanho são os animais que não apresentaram problema. Ou, se você teve muitos animais com problemas, que apresentaram menos problema. E aí a sua seleção de desenvolvimento genético ela vai te ajudando a ter animais que dão cada vez menos trabalho, né? Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos, produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.